Quando se pensa em uma catástrofe que geraria o fim do mundo como conhecemos, logo vem à cabeça bombas nucleares criadas a partir de guerras. Mas a verdade é que poucas seriam as coisas capazes de exterminar a vida na Terra. E uma delas seria o desaparecimento completo dos mares. Hoje, no mundo desconhecido, mostraremos o que aconteceria se não houvesse mais oceanos. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Os oceanos podem ser definidos de diversas formas. Por isso tem como dependência o aspecto a ser analisado. Mas de forma geral, eles poderiam ser definidos como gigantescos volumes de água salgada que se encontram dispersos no planeta Terra, cobrindo cerca de 71% de toda a superfície terrestre. Esses bolsões de água são responsáveis pela separação de continentes. Por isso, os seres humanos separaram em 5 os oceanos. Porém, esse ato foi necessário também para o maior conhecimento da oceanografia, uma vez que cada um deles possui comportamento diferente para classificá-los como uma só massa de água. E são eles Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Índico, Oceano Glacial Ártico e, por último, e não menos importante, o Oceano Glacial Antártico. Porém, ao contrário do que comumente se pensa, nem todas as gigantescas porções de água tratam-se de oceanos. Esta denominação depende de alguns fatores, como cada um deles está ligado, seu formato e também de sua salinidade concentrada. A fauna marinha é a mais diversificada e desconhecida que existe em todo o universo experimentado pelo homem. E nos mares há toda forma de vida, desde animais vertebrados, como os cavalos marinhos, até as imortais espécies de quinidária, que são conhecidas popularmente como águas-vivas. Porém, cerca de 2/3 da vida marinha ainda sequer foi identificada. Isto inclui animais bastante conhecidos e grandes, como é o caso das baleias e dos golfinhos. Estima-se que existam mais de 4 espécies não identificadas dessas classes. Isso acontece principalmente pela inexperiência do ser humano em relação às águas. Pois acredite, apenas 10% da área de todos os oceanos foi mapeada. E um número menor que esse é o da área explorada, pois apenas 5% do total já teve o homem como visitante. O nosso planeta é o maior barril de água em estado líquido que se conhece até os dias de hoje. Mas nem sempre foi assim. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta era desértico, sem a menor possibilidade de abrigar vida. Para compreender isso mais facilmente, é necessário regredir alguns vários bilhões de anos, quando o nosso sistema solar ainda era apenas uma gigante nebulosa. Em algum ponto da história, tudo entrou em um absoluto colapso devido à sua gravidade, e a densa massa central tornou-se uma estrela, o nosso Sol. Em torno dele, a rotação proporcionou um gigantesco disco de poeira e gás, e toda vez que grãos se chocavam, sempre terminavam por somar, até virarem pedregulhos e depois rochas que apenas se expandiam. E assim nasceram os planetas rochosos, incluindo a Terra. E com o passar do tempo, os ventos solares terminaram por empurrar as nuvens restantes de gás para longe, até sobrarem os planetas que conhecemos hoje. Porém, asteroides de gelo não poderiam ter sobrado, pois o sistema solar era ainda muito quente para permitir isso, e todo o vapor foi expulso também. Sendo assim, como a água chegou à Terra? Existe apenas uma teoria realmente aceita pela comunidade científica mundial. E acredita-se que os planetas gasosos como Júpiter, Saturno e Urano tenham migrado temporariamente para a região interna do sistema solar. Com isso, muitos asteroides ricos em água acabaram por ser atirados para dentro e atingiram a Terra, Vênus e também Marte, proporcionando enormes quantidades de H2O. Mas, infelizmente, apenas a Terra sobreviveu nesse meio tempo. E desde então, esses bolsões de água formados aqui na Terra são indiscutivelmente responsáveis por boa parte da vida desenvolvida aqui, e são de suma importância até os dias de hoje. Em primeiro, eles são 99% de todo o espaço vital por volume de terra,
e contém a maior fonte de proteínas que se pode imaginar. E por isso, aproximadamente 7 bilhões de pessoas dependem unicamente dessas propriedades como fonte primária para suas vidas. Eles também são responsáveis por absorver radiação solar que incide sobre o Equador e distribui o calor por meio de correntes oceânicas. Isso faz com que nenhuma área do planeta seja quente demais ou fria demais para os habitantes da Terra. Mas, infelizmente, a água está apenas aumentando seu estado de escassez. No Brasil, por exemplo, já existem muitos lugares em alerta. Mas você já parou para pensar no que aconteceria se toda a água dos oceanos simplesmente desaparecesse? Caso isso acontecesse, os seres humanos entrariam instantaneamente em desespero. Porém, ainda não teriam uma exata noção do que esse cenário proporcionaria à humanidade. E o que antes era um planeta azul seria agora marrom. O calor seria cada vez maior, pois, como já foi dito, os oceanos são responsáveis pelo equilíbrio térmico do planeta. E assim, os raios solares castigariam de forma errônea a região da linha do Equador, e enquanto isso, os polos estariam isentos dessa energia, pois nessa área o calor também é distribuído por meio de correntes oceânicas, que ajudam a levar as águas mais cálidas até os polos, levando assim as mais frias para a região equatorial. Os oceanos são dados como sistema de suporte para a vida terrestre devido sua função de movimentação no ciclo da água. Isto é, os raios solares aquecem de maneira uniforme as águas presentes na região do Equador. Isso faz com que ela evapore e passe para o seu estado gasoso em forma de nuvens, para só então retornar à superfície da Terra em forma de chuva. Porém, em todo este processo, existem fases contribuintes. Conforme o ar resultante da evaporação sobe, arrasta junto consigo o ar mais frio que se encontra mais baixo, tornando mais homogênea a distribuição climática do planeta. Portanto, sem os oceanos, a Terra seria um lugar absolutamente quente, mas os seres humanos ainda seriam capazes de sobreviver por um período de tempo. Pois mesmo sem os oceanos, ainda haveria água dos rios, lagos, reservas e até de canais internos. Mas a somatória de todos esses meios se daria em apenas 13,5% do que tínhamos antes, e assim não haveriam chuvas, transformando a Terra em um enorme deserto. E isso logo extinguiria totalmente os animais marinhos que ainda sobraram. Os animais terrestres e todas as plantas estariam fadadas ao seu fim. Por consequência, haveria uma enorme aceleração no processo do aquecimento global, devido ao aumento considerável no número de queimadas. Isso libera dióxido de carbono para a atmosfera. E para sobreviver, a população restante logo iria à busca dos polos. A vida em outras partes da Terra seria um caos. Mas a situação também não seria favorável para os poucos imigrantes do hemisfério sul. Em pouco tempo, as calotas de gelo derreteriam e a água em estado líquido se evaporaria, deixando-os apenas com reservatórios subterrâneos, cuja obtenção de água é de extrema dificuldade. O ar tornaria-se cada vez mais pesado, pois mais de 55% de todo o oxigênio que respiramos vem, na verdade, de águas marinhas. Mas nesse momento, nada que produzisse oxigênio existiria. Então, os seres humanos entrariam em completa extinção. Assim, o planeta Terra continuaria sofrendo as consequências, pois sua atmosfera neste momento se compararia à atmosfera de Marte. Mas a temperatura terrestre seria comparada à de Vênus. Então, se um dia os oceanos desaparecessem, o gigante azul se tornaria um lugar inabitável para o resto de sua existência. Consegue imaginar um mundo sem oceanos? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.